Quero Teatro, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Festival Olhar pra Frente, uma série de entrevistas sobre teatro com 23 personalidades das artes cênicas do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Quero Teatro. Hoje a gente vai conversar com um escritor, roteirista, dramaturgo, ator e diretor, Felipe Cabral. E é produtor também, né? Não faz tudo, né, Não Paulo? faz tudo, como todo mundo do teatro, né? Sim, A galera do teatro tem que fazer de tudo um pouco. Digamos que eu me autoproduzo de vez em quando ou chamo amigos, produtores, parceiros para realizar os projetos, sim. Então vamos falar já sobre 40 anos esta noite, que foi uma pegada meio assim, né? Sim. Porque quem passa pela Praça Tiradentes e vê aquele cartaz imenso, acha que a pessoa tá tipo super no sucesso, bombando, maravilhoso e não pensa na ralação que foi botar esse espetáculo em cartaz. Olha, foram uns 3 anos, na verdade, junto com a Gisela de Castro, que trouxe o argumento da peça, da ideia original. Eu escrevi a partir disso e ficamos colocando em editais e não conseguindo nada por uns 2, 3 anos. Até que eu falei com uma amiga minha produtora, que é a Luciana Duque, e falei, Lu, eu não aguento mais ficar com essa ideia na gaveta, eu preciso nascer com essa peça. E aí a Luciana correu atrás junto comigo também, nós fizemos um crowdfunding, né, um catarse da vida para arrecadar um dinheiro, mas eu até falo de valores para as pessoas entenderem um pouco do tamanho. A gente conseguiu 18 mil reais no catarse para fazer a peça, fomos bem, e eu botei 30 mil meus, que era um dinheiro que eu tinha guardado de bom sucesso quando eu trabalhei como roteirista lá na novela. Então, para mim, é sempre um jogo de passar, né, um dinheiro que vem de uma indústria, que dá salário e benefícios, para os meus projetos autorais. É muito interessante você falar isso, porque eu às vezes sinto falta de atores fazendo isso, que estão lá com salários muito mais confortáveis e não estão a fim de investir, né, para fazer teatro, porque às vezes a pessoa está lá esperando também um patrocínio que não vem, não acontece, reclama que não vem um patrocínio. Mas mesmo para nomes da televisão, o patrocínio também não é fácil, né? Eu sempre, infelizmente, nunca ganhei nenhum edital, assim. Então, para mim, sempre foi um lugar que eu fazia trabalhos e aí quando eu escrevia sempre sentia uma coisa de que meu nome ainda não era nada, de que eu ainda não era ninguém, ou de que para aquele projeto ganhar eu precisava de um nome, eu precisava de alguém. E isso sempre me incomodou muito, porque quando você pensa que você não é ninguém, que você precisa de um nome... Depender de alguém. Que você precisa de uma outra pessoa para validar a sua ideia, a sua existência. Então eu comecei sempre a um pouco fugir disso e fazer os meus curtas por crowdfunding, arrecadando dinheiro ou trabalhando em novelas, em séries e com um dinheiro melhor, de um salário mais estável, eu bancar os meus próprios projetos, seja no teatro com 40 anos ou seja nos meus curtas-metragens também mais autorais. Sempre foi esse esquema. Eu comecei falando da carreira do Felipe no teatro, mas a gente tem que falar da televisão, né? Porque a gente já viu que ele pegou o salário dele da TV Globo e investiu no teatro. Então, o Felipe escreveu 3 temporadas do Vai Que Cola, né? Foi a 4ª, 5ª e 6ª temporada, né? Sim. Ele participou da novela foi um dos colaboradores da novela Bom Sucesso, da TV Globo, que foi uma novela linda, que ganhou o prêmio... A gente foi indicado para o Rose Golden Door, que é lá fora, que é um Emmy internacional, e a gente ganhou o prêmio da APCA, lá em São Paulo, de melhor telenovela. Da Associação Paulista de Críticos de Arte. E o Felipe também marcou história nessa novela, porque ele escreveu uma cena que foi o primeiro beijo gay da novela das 7. E foi uma coisa muito natural, né? Foi muito, foi muito. Eu, de novo, em todos os meus projetos, eu sempre tento enfiar um beijo entre 2 homens. Porque eu acho que a gente precisa sempre reforçar que esse afeto existe, é óbvio que ele existe, mas mesmo que seja um selinho forçado, porque o beijo, só teve no Big Brother agora e mesmo assim durou uma noite que no dia seguinte já acabou. Mas na teledramaturgia, na TV aberta, tem uma resistência muito forte para essa demonstração de afeto entre personagens LGBTs. Então, em Bom Sucesso, né, e vale dizer que eu não criei os personagens, foram os meus chefes, autores, a Rosane Svartman e o Paulo Raume, que são heterossexuais e, né, sempre colocam personagens LGBTs nas suas novelas. E tinham 2 personagens, que era o William, que era o Diego Montes, com o Pablo, que era o Rafael Infante. Eles já estavam namorando e eles precisavam se despedir em casa para um ir trabalhar.
Aí eu olhei aquela cena e falei, bom, como que eles vão se despedir? Dois namorados em casa. Não pode ser, então tchau, estou indo. E aí eu escrevi, a William se despede com um selinho e sai. A Rosane e o Paulo passaram, a direção passou, a gente gravou, foi ao ar e não teve nenhum alarde antes da cena ser exibida de que teria um beijo, né? E era um beijo muito natural, como todo beijo, mas era uma cena que não era uma cena romântica, né? Claro. Então amor, estou indo trabalhar, tchau. Beijo, tchau. Foi tão naturalizado, foi uma cena tão en passant, assim, né, que não tinha nada demais, que foi muito elogiada, ganhou muita repercussão e devido a essa repercussão, nós tivemos depois problemas para colocar outro beijo. E só conseguimos no último capítulo. Então, assim, é toda uma negociata que infelizmente ainda existe. Porque foi diferente do primeiro beijo, que foi o Matheus Solano e o Thiago Fragoso no Amor à Vida, isso. A expectativa criada em torno daquele beijo. Mas o Felipe, eu posso dizer que nas questões autorais ligadas às causas LGBTQIA+, ele é o cara. Então, sim, não faz o humilde. Então, outra novela que foi inclusive reprisada agora na pandemia, Totalmente Demais. O Felipe foi um dos colaboradores e ele era um dos responsáveis por escrever os diálogos do personagem do Pablo Sanabio, que foi um trabalho lindo do Pablo, eu sou fã do Pablo. Amo o Pablo, né? Eu também amo o Pablito. Amo, que foi o Max, que era o personagem de Totalmente Demais. E foi muito legal você trazer isso, porque foi uma loucura essa novela ser reprisada ano passado. Então, quer dizer, ano passado, eu tô até perdido no tempo. Porque acabou Bom Sucesso em janeiro e Totalmente Demais começou em março, abril, assim. Então foi muito louco rever essa novela e ver que a discussão que a gente trouxe com o Max, que sofreu uma agressão homofóbica em 2015, 5 anos depois era totalmente atual ainda. E a repercussão agora, eu acredito até que foi maior. Se eu não me engano, os números até de audiência foram maiores do que na primeira exibição. E foi muito maneiro porque foi minha primeira novela. E quando eu estou fazendo os meus curtas autorais, participando de festivais LGBTs, de uma certa maneira, é um nicho, né? É um público. Quando você vai para novela, você fala para 30 milhões de pessoas. Então, quando a Rosane e o Paulo me deram as cenas do Max, né? Não só na novela inteira, mas especificamente naquela sequência onde ele era espancado, onde ele chorava, onde ele falava, eu olhei para aquilo e me vi com uma responsabilidade nas mãos, né? Eu sou a pessoa que estou aqui dentro dessa equipe, podendo escrever essas cenas para milhões de pessoas no país que mais mata a nossa comunidade. Então eu sempre fico ligado nessas questões e nas plataformas que eu tô, né? É muito diferente você fazer uma peça, muito diferente você estar numa novela, muito diferente você estar no Vai Que Cola, é muito diferente você estar num curta-metragem independente. São plataformas muito diferentes, mas eu sempre penso que cada uma é tão potente quanto a outra, só que diferente, né? Para quem está se apaixonando pelo Felipe nessa entrevista, vou falar os curtas-metragens que ele já fez para você correr atrás. Então tem Gaydar em 2012, que eu acho engraçadíssimo, muito bom. Uma palhaçada, né? Ainda tá no NetNow, porque eu assisti pelo Now. Não sei, porque o Gaydar e o Aceito ficaram muito tempo lá, mas eu não sei se eles continuam. Mas no YouTube vocês eles estão. Vocês que lutem. É o Gaydar em 2012, Rótulo em 2013, Aceito em 2014, Você em 2017 e Meu Preço em 2018. Sim. Mas no audiovisual, o Felipe também agora está foi o responsável por adaptar um espetáculo de sucesso para o streaming. Então, o 5 Vezes Comédia, que foi um espetáculo incrível, que teve 2 montagens, quer dizer, teve vários atores passando pelo 5 Vezes Comédia, mas nos anos 90 a gente teve a Cláudia Raia, Débora Bloch, Denise Fraga, Diogo Vilela, Luiz Fernando Guimarães, Miguel Magno, uma galera incrível fazendo espetáculo. E mais recentemente, mais ou menos em 2016, a gente teve a Débora Allan, o Lúcio Mauro Filho, Bruno Mazeu, Thalita Caralta, Fabiola Nascimento, uma outra geração de atores humoristas que mandaram muito bem também. Que foi incrível, com novos textos também, super atuais, muito bem. E agora esse espetáculo vai para o Amazon Prime. Que bom que a gente agora tem o streaming para, né? É ótimo pra gente que escreve, porque amplia nosso mercado, né? Me fala dessa adaptação do espetáculo pro streaming, como é que foi? Então, na verdade foi um convite da Monique Gardenberg, que é autora e diretora maravilhosa.
foi um convite dela pra gente fazer essa redação final juntos no 5 vezes, que na verdade é um 5 vezes confinamento, né? É o 5 vezes comédia na quarentena. Então foi muito legal porque a gente trabalha com 5 autores também, né? Com 5 times, porque alguns episódios foram escritos por duplas, desde Rafael Primor, desde o Jobilac. Então, assim, uma galera maravilhosa. Que também fez no teatro, né? Alguns também escreveram, exatamente. E foi muito legal, porque eu pude trabalhar com essas pessoas, pude ir pro streaming, foi meu primeiro pezinho ali na Amazon Prime. E eu tô muito confiante, porque a gente tem episódios muito legais, ainda filmados no esquema dentro de casa, com a equipe, a Monique, por vídeo chamada, dirigindo, né? Um pouco como foi uma série, acho que o Amor e Sorte... o do Bruno Mazeu também, né? O Diário de um Confinado. E o Amor e Sorte, eu acho também, no Globoplay também, com os casais gravando na própria casa. Sim. Então teve isso, que eu não acompanhei até o processo de filmagem, mas eu sei que foi assim. E estreia em março, agora final de março. Ai, que massa! Eu quero muito ver também. Tô super curiosa. Gente, o Felipe também é o responsável pelo Festu, que é o Festival de Teatro Universitário, que tem há 10 anos já, né? 10 anos. Cara, eu queria que você me fale dessa responsabilidade, porque assim, a universidade é um momento onde as pessoas estão mais livres para criar. Muito. Você não tem aquela preocupação de o que o público vai gostar, Então, assim, a universidade você simplesmente está solto, né? Experimentando. Exatamente. E o Festu, né, que é um festival de teatro universitário, só quem pode participar são pessoas que estejam matriculadas em qualquer curso universitário. Então você não precisa do Brasil inteiro. Desde a nossa 3ª edição, que é um festival nacional. Claro que a gente sempre tem mais público do Rio de Janeiro, e é um desafio sempre trazer mais jovens do Brasil inteiro e até chegar neles, né? Chegar nas outras faculdades. Nessa 10ª edição, teve essa experiência que mudou tudo, porque o Festu foi em novembro, dezembro, era para ter sido em agosto, e em março o mundo acabou, né? A pandemia começou. Então a gente ficou reestruturando e fizemos uma edição virtual, que foi muito interessante, porque eu pensei, meu Deus, como manter a atração, né, do público para essas cenas, para não ser teatro filmado com a ideia do teatro filmado chato, né, que já tem mudado muito no último ano. Acho que o público está se acostumando e amadurecendo essa ideia de dar um play e assistir ou ao vivo ou uma peça filmada mesmo já, que foi filmada e está sendo reexibida. E a gente achou um meio termo muito legal, que foi, a gente fez a mostra de espetáculos com peças filmadas, exibindo, beleza, pegava a peça e botava, e ficava um mês no ar. E foi incrível, porque a gente pôde exibir peças de Manaus, de vários lugares que a gente nem teria como trazer esses grupos para se apresentarem. E quando a gente trazia grupos de fora, universitários, para se apresentarem no Rio, não tinha tanto público, porque quem era do Rio ia ver as peças dos amigos da faculdade. Agora, eram poucas pessoas que iam ver um grupo de Manaus. Não tem esse interesse aqui. Tipo, vamos ver um grupo de fora, universitário. Ainda tem a visão de universitário muito amador. E pra mim é a galera que tá entrando no mercado. É a galera que tá se permitindo experimentar. É a galera que tá pesquisando muito. E o Festu é essa plataforma. Claro. E a mostra de sketch, só para concluir, a gente conseguiu o Teatro Ipanema, os grupos vinham, toda a equipe, né? Contratamos a Medusa Produções, que é uma equipe de audiovisual, ela filmou, a gente gravou todas as cenas lapeladas, numa baita câmera, a gente depois editou um programa, 2 programas, que inclusive está no YouTube ainda, podem ir lá no Festu, no YouTube, para assistir. E a gente botava no modo estreia no YouTube. Então, quando ia no ar, quando começou, os grupos podiam comentar no chat do lado. Que massa, e tinha assim, a gente teve o maior público do Festu, de todas as edições, porque se a gente tinha 300 pessoas no teatro, agora era assim, 2.000 na hora comentando. E a galera falava, cara, nunca tirem esse chat, porque eu me sinto ali, eu me sinto com as pessoas no teatro. Então assim, é uma loucura, é uma plataforma híbrida ainda, né? Mas foi uma experiência muito legal. Ah, que maravilha. Obrigadíssimo por essa entrevista, Felipe. Só para concluir, eu queria que você falasse sobre o livro que você está escrevendo. Ah, sim. Obrigado, Paula. Eu estou escrevendo um livro chamado O Primeiro Beijo de Romeu, que é meu primeiro romance, que vai ser lançado na Bienal, se a Bienal acontecer, mas irá acontecer de alguma maneira, em agosto, setembro desse ano, pela Galera Record. E é uma história LGBT, né? Que não podia deixar de ser. Sucesso para você com o seu livro, Obrigado, com todos os seus projetos.
Eu admiro muito o seu trabalho e você, e fico muito feliz que você tenha aceitado o convite para a entrevista. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Obrigado a Lei Aldir Blanc, que proporcionou a realização desse projeto. Sigam as redes sociais do Quero Teatro, acompanhe esse cara também, porque você ganhou até um prêmio, né, de influenciador aí, né? Foi indicado. Fui indicado. Sigam o Felipe Cabral, que tem sempre muito conteúdo interessante nas redes. Um beijo e até a próxima!